Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem animados. Hoje eu vou falar sobre a minha conversão, né? O meu segundo vídeo, eu vou estar falando sobre a minha conversão, que eu acredito que é importante. Eu me converti com uns 16 anos, estava ainda na época da escola, e foi muito louco. Eu me lembro assim muito bem de como que foi. Foi totalmente diferente de algo que eu esperava. Eu tava conhecendo uma menina, tava ficando com ela. E aí ela, do nada, ela falou assim, vamos pra igreja. Aí eu tipo, fiquei, mano, como assim pra igreja, sabe? Eu não era cristão, não era nada, tipo, não tinha esse negócio de desacreditar de Deus ou acreditar em Deus. Pra mim, eu era ok, sabe? E aí ela falou assim, não, vamos lá pra igreja. Eu fiquei pensando, bom, eu vou, né? Aí fica lá, assisto os negócios, pá, e depois que acabar, eu vou poder ficar com ela. Aí eu vou poder beijar ela. Tipo, esse foi o meu pensamento. Tava enganado, né? Porque aí eu cheguei lá, foi legal, tipo, foi bem diferente daquilo que eu imaginava. E naquele momento eu senti uma presença muito forte dentro de mim, que era o Espírito Santo falando comigo, sabe? Naquele mesmo momento eu aceitei a Jesus, naquele mesmo momento eu busquei a entender mais. É claro que não foi uma transformação da noite pro dia. Eu ainda continuei ficando com ela, mas eu comecei a ir para a igreja. Eu comecei a conhecer a palavra, eu comecei a conhecer Jesus. Eu comecei a buscar entender quem é Jesus. Quem era Deus na minha vida, o que ele podia fazer e aquilo que eu tinha que fazer para ele também. Então foi um momento onde eu busquei muito isso. A gente ainda ficou uns 2 meses ainda, eu e a menina ficando e tal. E não deu certo, porque eu comecei a aprender o caminho, né? Eu comecei a ver as coisas que estavam certas e as coisas que estavam erradas, e então eu comecei a buscar. E aí aconteceu algumas coisas que começaram a tirar a gente do caminho, algumas situações que eu vejo que Deus ele quis assim. Deus ele queria que ela me levasse para a igreja, mas que eu não permanecesse com ela ali, porque aí eu ia permanecer no erro. Eu ia permanecer pecando porque a gente estava fazendo coisas erradas. Todo cristão sabe o que que é isso, que a gente não estava na presença de Deus no sentido de um relacionamento que Deus escolheu para nós, que sabe que está dentro do nosso propósito. E muitos anos eu permaneci, eu sempre fui da mesma igreja, sempre fui da Renascer, eu sou da Renascer, e sempre fui crescendo, eu sempre fui amadurecendo cada vez mais, buscando me aprimorar muito na palavra. Só que no começo eu não ia para a igreja necessariamente assim por desejo de conhecer muito a palavra de Deus assim. Eu ia muito mais para me afastar da minha casa, porque sempre tinha muita briga, muita discussão, e eu queria me ver longe disso. E é muito louco que depois de uns 1 ano, uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a orar pra minha mãe e minha irmã ir pra igreja. Então, tipo, eu queria levar o problema, entre aspas, né, pra igreja. Então eu queria levar o problema da minha mãe pra igreja e a minha irmã pra igreja. E foi muita insistência durante 1 ano orando, fazendo jejum, entregando oferta, entregando meu dízimo, fazendo todas as coisas, orando muito, pedindo para as pessoas que estão do meu lado orar também, para que me ajudasse, para que a minha irmã conhecesse a Deus e a minha mãe também. Conhecesse assim profundamente, sabe? Não na superfície, mas buscasse assim diretamente a presença de Deus, cada vez mais. E isso foi muito forte. Eu fui buscando, fui cada vez mais ali me aprofundando e elas finalmente conheceram. Conheceram a palavra de Deus, conheceram a Cristo e hoje elas estão na igreja. Mas voltando agora também falando sobre a minha vida ministerial, onde eu errei muito ainda. Eu comecei a errar muito porque, cara, quando você não é de um berço evangélico que você não conhece, você vai indo e muitas vezes as pessoas não dizem que você está errada, demora muito para falar que você está errado. E eu também era meio cabeça dura. Então, para mim começar a ter a transformação completa do Espírito Santo, que é deixar o velho homem para trás e só permanecer com o novo homem, demorou muitos anos. Eu diria que aproximadamente uns 5 anos para me desfazer. Então foi
dos 16 até mais ou menos até os 21, 22 anos que eu comecei a entender. Porque começou aquela fase de deixar as coisas só ir por ir, estar ali, ser um status, alguma coisa assim, para que eu vivesse cada vez mais um momento com o Espírito Santo. Vivesse verdadeiramente o encontro com Ele. E não só algo assim negativo, mas sim totalmente positivo com Ele. E é muito louco que isso foi me trazendo fortificação, foi me trazendo paz. É claro que eu não eu fui errando muito, errei bastante, mas Deus ele sempre foi me ensinando. Muitas vezes eu me cobrava demais, eu não conseguia me perdoar. Eu não conseguia me perdoar, eu sempre ficava remoendo aquilo, então eu fui aprendendo. Eu fui fazendo curso na igreja para conhecer a palavra, ter o direcionamento de outras pessoas que conhecem a palavra muito mais do que eu, para que se tornasse, entre aspas, mais fácil o meu aprendizado. Porque quando você não tem um aprendizado muito forte, só você e a Bíblia, é difícil. É mais fácil alguém que já conhece te explicar mais detalhadamente cada assunto, que assim você vai ter um entendimento maior cada vez mais que você lê aquele versículo, lê aquele capítulo, você lê aquele autor, que cada vez mais você vai estar forte, fisicamente e espiritualmente. Então demorou muito tempo e eu fui buscando, aí eu fui fazendo os cursos e continuei errando. Eu saí da igreja 2 vezes, por erros meus, coisa de que eu fui fraco. Eu me arrependo muito, claro. Eu saí uma vez e fiquei aproximadamente um ano fora da igreja. Mas assim, eu ia às vezes, mas eu fiquei praticamente assim um ano afastado assim de Deus, praticamente assim, afastado entre aspas, né? E depois aí eu voltei para a igreja, fiquei mais 2 anos, aí depois eu me afastei de novo e fiquei mais um ano de novo, então foram 2 anos assim fora, e não no longo do tempo assim juntos os dois, mas teve esse período. E agora eu tô muito firme, buscando a palavra de Deus, buscando me fortificar, buscando ter o conhecimento. E hoje eu quero dizer para você que está fora, você que está meio assim, que cara, Deus ele tem um propósito para você. E o propósito dele não é que você saia da igreja, não é que você aprenda algo no mundo. Não é. Ele quer que você aprenda tudo estando com ele, não fora dele. É claro que Deus ele vai te ensinar pela misericórdia algumas coisas para que você volte, para que você não permaneça lá no mundo. Porque, cara, é muito louco. O mundo não faz parte da minha vida. Eu ia lá com a galera, eu saía com os meus amigos, cara, eu não me sentia bem, sabe? E eu ficava lá, pô, eu parecia um segurança, ficava com os braços cruzados porque eu não curtia aquele lugar. Tipo assim, eu curtia aquele momento no mundo, mas naquele negócio não me satisfazia, sabe? Eu ficava ali, tá, depois eu ficava, legal, que negócio zoado. Então, agora com a presença de Deus é totalmente diferente. Hoje eu saio com a galera da igreja, a gente vai se divertir, vai num karaokê, vai comer, o crente come demais, então a gente sempre marca pra comer. E é perfeito, é maravilhoso, eu sempre quero mais, eu fico, caraca, aquele dia foi demais, aquele dia, nossa, eu queria que não tivesse acabado. Nossa, olha, eu vivi isso, foi demais ter conhecido mais pessoas, ter conversado com mais pessoas, ter criado mais aliança com outros amigos, ter fortalecido mais ainda a minha amizade com as outras pessoas, isso tem me feito muito bem. Então, se você tem algum problema, cara, busca Deus. É muito louco que quando a gente vê um problema, a gente começa a se afastar do Pai. A gente começa a se afastar daquele que pode nos auxiliar e nos amar. Porque Deus ele é amor. E Deus ele nunca vai desamparar de você. Mas a nossa mente a gente acha que a gente é indigno. Só que a gente é digno de estar na presença de Deus porque Jesus ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu não estou dizendo para você viver pecando, mas eu estou dizendo que o seu pecado ele foi perdoado. E como ele foi perdoado, você pode ser livre. E como você pode ser livre, você pode continuar na presença dele. E na presença dele, Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te ajudar como ele me ajudou. Ele me ajudou muito numa área da minha vida onde eu vou me abrir para vocês em um outro vídeo,
muito forte, onde muitas vezes eu tive vontade de sair da igreja porque aquela área me incomodava demais e não me fazia bem. Só que Deus, ele muitas vezes ele falou comigo, falou assim: "O que que adianta você sair da minha presença e isso não vai fazer você ser liberto? Isso vai fazer você se aprisionar cada vez mais, porque aquele seu senso de que é errado vai sumir e vai se tornar tudo certo. Então você tem que entender que para que você permaneça fiel a Deus, você vai ter que se humilhar. O se humilhar, eu digo, é você ir contra você mesmo. Então você vai ter que ir contra o seu ego, contra todas as coisas. Então se ajoelha, busque a Deus, porque, cara, ele vai te dar a solução, ele vai de alguma forma, Deus vai. Alguém vai ser a resposta do seu problema, alguém vai te ajudar. Se você não consegue escutar o Espírito Santo, Deus ele vai enviar uma pessoa que fale com você audivelmente para a área que você precisa. Deus fala: "Fazei prova de mim", então faça a prova de Deus, mas seja convicto, tenha fé que Deus ele vai falar com você e tenha os seus ouvidos abertos para que quando Deus ele vá falar com você, você não se engane, você começa a dizer que acha que não é. Então viva verdadeiramente aquilo que Deus ele tem para você. Não se deixe enganar, porque Satanás ele vai te dar um mundo, ele vai te dar lentilhas onde você vai perder. Você vai perder tudo aquilo que você tem. Eu não estou dizendo financeiramente, eu não estou dizendo de coisas materiais, eu estou dizendo de espiritualmente, que é a paz, a alegria, a força que o Senhor nos dá todos os dias. Então, seja alegre, busca cada vez mais sorrir, busque cada vez mais a presença de Deus. Se você não é de nenhuma igreja, se você está afastado de algum ministério, se você quer conhecer um novo ministério, eu não sei qual é a sua situação. Eu sou da Renascer. Se você quiser fazer parte, conhecer, a gente é da Renascer. Eu sou da Renascer Moca. Então, se você estiver lá, você pode ir lá conversar comigo, a gente pode trocar ideia. Eu vou crescer muito o seu amigo, porque eu tenho um dilema que é muito forte e eu não ligo para que as outras pessoas digam. Eu quero ser o amigo de um maior número possível de pessoas, porque eu quero pessoas do meu lado e eu quero poder influenciar essas pessoas. Eu quero que essas pessoas me influenciem para que eu esteja cada vez mais próximo de Deus. Então, quanto mais amigos cristãos eu tenho, mais eu estou próximo de Deus. Então, venha lá, vai lá fazer uma visita, conhecer 1, 2, 3, 4, 5 dias, ver se aquilo dali é o que vai te fazer bem. Se não for, busque outro ministério. O importante é que você tenha a presença de Deus. Não seja um cristão de poltrona, não seja um cristão de sofá. Seja um cristão de viver, de pagar o preço, de você sair do seu sofá, se arrumar e ir para a igreja. Esse é o preço, porque é muito fácil eu estar em casa, começar o culto às 8 horas e às 8 horas eu ligar. Agora eu quero ver você ter que sair às 6:30 da tarde, ter que se arrumar antes e ir. Ou você sair do seu serviço e ir direto para o culto. Aí é que está o preço. O preço que a gente tem que pagar. É o preço que é a importância que nós damos de participar de um culto racional com Deus. Que Deus ele te abençoe. Que Deus ele guarde a sua vida. E que você não tenha os problemas, mas que os problemas eles sejam solucionados por Deus através da tua garra, da tua fé. Que em nome de Jesus Cristo você possa viver o melhor. Então, até o próximo vídeo. Compartilha. Me siga, que vai ter sempre um vídeo novo. Tamo junto. Beijos. Até mais.